Sou Zé Alexandre, sou empreendedor cultural. Essa é a nomenclatura que eu mais achei adequada para o que eu faço. Trabalho com shows, com eventos, faço produções culturais, então, produção executiva, então eu achei muito mais fácil ser empreendedor cultural. Eu acho que é uma nomenclatura mais fácil para o que eu faço. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Teatro Municipal de São Paulo. A apresentação já vai começar. O Rosa dos Ventos, ele vem, como eu disse no show, ele vem de um sonho. É um sonho de liberdade, que vieram dos meus antepassados, dos meus ancestrais, que a duras penas conseguiram chegar onde eles conseguiram, onde a liberdade deles permitiu. E aí eu resolvi trazer essas coisas numa época difícil até para mim. E eu queria colocar de uma forma legal quem eu sou, os meus pensamentos e a forma do que eu penso com relação à cultura, com relação à arte, com relação à emoção. Mas eles estão, assim, propensos a fazer sentando. Tá bom. Independente do arranjo, esteja centralizado. Quando tá tudo pendurado, então assim, entendendo esse arranjo do quanto que um beija o outro angulando assim, ou afasta e tal, a gente traz pro centro horizontal e coloca pra cá. E aí eu fui pensando em várias coisas e tal, e aí me apareceu a ideia da Rosa dos Ventos. E o que mais representaria a Rosa dos Ventos, pelo menos na minha cabeça, na minha imagem, eram 4 pianos. E aí, a vinda desses 4 pianos, eu falei assim, agora como que eu vou representar a Rosa dos Ventos sem parecer ali esteticamente, né, visualmente, que viraria uma Rosa dos Ventos, né? De onde vem? Mas sim do vento. O vento é muito importante, é ele que movimenta, é ele que traz energia. E aí a Rosa dos Ventos ficou só como se fosse figurativo, né? E o vento não. O vento ele vem de vários lugares. O vento traz e leva informação. O vento ajuda na colheita, ajuda na plantação, ajuda para a chuva, ajuda para uma série de questões que o vento é que traz. O vento traz os cheiros, né? Traz os cheiros os aromas das plantas, traz, sei lá, você sente o cheiro da chuva e o vento traz isso daí. E o Rosa dos Ventos acaba sendo isso. Eu pego as influências que todos esses artistas, que os 4 artistas trabalharam, a influência que eles tiveram, e a gente junta, como se fosse um vento, a gente junta e transforma aquilo ali num produto. Um produto que é para emocionar, que é para encantar, que é para envolver, que é para acolher. E isso que gerou a ideia do Rosa dos Ventos. Uma coisa que em todos eles eu percebi é que todos eles são generosos. Então, em nenhum momento, nenhum quis falar assim, ah, não, o meu é mais, o meu é mais. Não, não teve. Todo mundo partiu do respeito, do olhar para o outro, para depois chegar nele. E isso que eu achei bacana e, vamos dizer assim, sei lá, fui iluminado e dei sorte também, né? Com relação à construção de repertório, da construção musical do Rosa dos Ventos, foi o seguinte, a gente estava conversando sobre o repertório, porque logo que o projeto foi contemplado, eu resolvi fazer uma reunião com todos eles, com os 4, né? Com os 4 pianistas. E dentro dessa reunião, o que era? Era para a gente fazer mesmo que um brainstorm, que as pessoas chamam, né, que é bonito, para a gente pegar e decidir direitinho que caminho que a gente ia tomar com relação
aos arranjos, repertório? Bom, Rosa dos Ventos é um dos projetos mais estimulantes que eu tenho participado nos últimos tempos. 4 pianos é uma situação inédita na minha carreira, ainda mais com outros 3 amigos que a gente admira, que a gente acompanha há tanto tempo. Poder estar num palco, como o palco do Teatro Municipal de São Paulo, com esses outros 3 colegas, fazendo um diálogo musical constante nos nossos instrumentos principais, é uma oportunidade fantástica de desenvolver uma linguagem, e por isso a gente escolheu compor peças especialmente para o projeto e não simplesmente fazer arranjos ou deixar tudo solto. No meu caso, eu compus a peça Rosa dos Ventos, pensando nas peculiaridades e características de cada pianista envolvido no projeto. A gente estava discutindo sobre isso daí, de repertório, que tipo de música trazer, essas coisas, e aí falaram assim, poxa, a gente podia fazer o seguinte, gravar isso daí para pegar e lançar um álbum. Aí eu falei assim, isso daí já está pronto, porque isso daí já está pensado. A construção foi muito interessante, porque a gente nunca tinha tocado juntos, né? Eu já cheguei a fazer duos com pianistas, mas assim, 4 pianos é uma coisa absolutamente inusitada. Eu acho que na música brasileira, talvez na música clássica eu já tenha visto, mas assim, nesse contexto que a gente tocou, acredito que eu nunca tinha visto, né? Então foi uma coisa muito nova, creio que para todo mundo. E a construção foi muito bacana, assim, porque efetivamente a gente só começou a construir musicalmente o projeto faltando alguns meses para a realização do concerto, né? Mas antes, o projeto já tinha começado na escolha dos pianistas para fazerem o projeto, para tocarem no projeto, né? E eu acho que a construção começa daí, né? Apesar de eu não ter participado diretamente, né, do convite para os pianistas, eu acho que quando o Zé Alexandre, produtor, pensou no projeto, ele já pensou em alguns pianistas, sabendo como mais ou menos iria soar na mão desse conjunto de pianistas o projeto, né? Então foi muito bacana. Então acho que a construção começa desde antes, mas a partir dos ensaios foi muito legal, assim, foi muito orgânico e coletivo. Porque cada pianista tem uma personalidade, né? Um jeito de tocar completamente diferente do outro, né? Então a coisa foi muito colaborativa, né? A gente foi acrescentando, né? Um foi acrescentando na música do outro. Ao mesmo tempo, a dificuldade era exatamente deixar aquilo como uma unidade. Para mim foi muito divertido, muito rico, porque escrever para 4 pianos, né, foi uma coisa que eu nunca tinha feito, ainda mais nesse contexto, né, da música popular, escrevendo especialmente para cada um dos 3 pianistas que estavam comigo, né, o André, o Thiago e o Hércules. Então foi muito rico, um desafiador, né, fazer isso, deixando ali os espaços para liberdade, criação de cada um, para interpretação de cada um, mas foi muito divertido também, os ensaios, né, ver como cada um enxerga o piano. Foi um processo muito rico, assim, que eu tive, né, me senti muito lisonjeado de fazer parte. Você colocar 4 instrumentos iguais, né, com as mesmas funções num projeto só. A chance de não funcionar era grande, né? E você tem até vários exemplos de discos com 2 pianos apenas, né? Onde você reúne 2 grandes pianistas e o resultado acaba não sendo tão bacana, porque eles acabam ocupando o mesmo espaço, né, e acaba ocorrendo um pouco umas trombadas ali e a coisa acaba não funcionando.
Mas falar para você que nesse projeto a coisa fluiu tão bem e tão natural, né? Foram raros os momentos em que a gente tinha que se ajeitar, né? Naturalmente parece que o jeito de cada um tocar acabou encaixando e a coisa fluiu muito, muito bem. Dentro do escopo do que eu fiz, ele não está dentro do projeto. O projeto mesmo não contempla a gravação de um álbum. Mas eu falei assim, com os meninos que eu tenho, né, que estão trabalhando comigo, esses meus parceiros, que é o Gustavo e o Danilo, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos já aproveitar e fazer a captação disso, multipista, tudo direitinho, porque se a gente tiver a oportunidade de lançar um álbum, a gente lança. E eles toparam na hora. Em relação ao som, a gente tinha 3 coisas, né? 3 funções, que era a gravação, né? Que resultaria no DVD, o monitoração dos músicos e o PA, que apesar de ser no Teatro Municipal, né? Que é muito conhecido pela sua acústica, apresentações de orquestra em formato acústico, foi um show amplificado. Tinha microfone nos pianos, monitores para todos os músicos e som no PA para a plateia. Então a gente teve que fazer uma escolha sábia, né, na hora de escolher os microfones, que para você fazer só uma gravação, microfonaria diferente, né, um outro aspecto. Agora, como já tem um monitor, que é a caixa ali perto do músico, tem o risco de ter microfonia e tudo mais, a gente já teve que mudar o jeito de pensar, tá? Já não dá para gravar desse jeito, tem que fazer microfonar desse jeito, desse outro jeito, que é pensando lá no PA também. Então foi eu e o Danilo, a gente trocou essas figurinhas e chegou nesse resultado que foi o que a gente achou que ia se encaixar mais dentro das 3 situações, né? Além da gravação, junto com o Danilo, eu fiz a mixagem também, né? Que foi muito desafiador também, até porque eu fui atrás pesquisar, né, dessa formação, 4 pianos, tem muito no erudito, né? No erudito tem, não vou dizer bastante, mas tem alguma coisa. Agora no popular, pesquisei e não achei nada. Então, não tinha muita referência, né? Não tinha um som na cabeça e como poderia ser. Foi desafiador na hora da mixagem, muita pesquisa, dias atrás do melhor som, testa isso, não funcionou, testa aquilo, funcionou melhor, aí mostra pro Danilo, mostra pro Zé Alexandre, e fomos caminhando para esse resultado que vocês conhecem, que ficou muito legal. Um projeto desse é muito importante para mim, por ser um projeto inovador, como eu disse, não existe, né, outras referências assim. Muito poucas, né? Então o nosso trabalho vai acabar virando referência para os próximos que podem vir aí, né? E aí eu expliquei isso para os músicos. E eles falaram, poxa, então vamos gravar. Falei, a única coisa que a gente esbarra é em direitos autorais. Dependendo do que vocês me trouxerem de música, a gente vai esbarrar lá na frente em direitos autorais. E esse esbarrar em direitos autorais significa a gente talvez não poder lançar uma ou outra música, porque dependendo do valor, isso daí pode ficar muito caro. E aí o Memário falou assim, por que a gente não compõe? Eu falei, gente, para mim seria a maior maravilha do mundo se vocês trouxerem música de vocês, né? E aí eles resolveram o seguinte, bom, então nós vamos fazer o seguinte, a gente já tinha dividido que iam ser 4 quartetos e 6 duos. Então, eles combinaram o seguinte, os 4 quartetos, eles iam compor pro projeto. E aí, os duos, eles iam escolher dentro das composições deles para poder fazer os duos. E aí isso foi resolvido, foi daí que surgiu essa ideia de compor pro projeto. Virou um projeto, além de tudo, autoral.
Cara, o Roda dos Ventos teve essa parte lúdica, que é a criação, claro, de onde veio, por que veio. Mas ele tem, depois da criação, e eu, como eu costumo fazer, eu elaboro o projeto, penso o projeto na minha cabeça, mas eu não escrevo nada. Não escrevo nada do projeto. Aí eu coloco o que eu quero fazer no projeto. E para fazer aquilo lá, o que eu preciso ter? Aí eu preciso ter os 4 pianistas, mas eu preciso ter preciso ter 4 pianos, eu preciso ter um técnico de som para gravação, preciso ter uma equipe de filmagem, preciso ter de quantos dias eu preciso de ensaio. Então eu vou montando. Eu monto todo o esqueleto do projeto e monto o que eu preciso de cada um. E aí eu mensuro em valor. Eu primeiro monto o projeto em valor e falo assim, isso daqui cabe? Isso aqui dá para eu realizar? Legal. Não dá? O que eu posso tirar? Ou o que eu posso acrescentar? O que eu posso modificar valor? Então eu trabalho o projeto em cima de valor. E montei todo o valor do projeto, aí eu sei o que eu quero dizer no projeto. Os textos começam a sair. E aí eu monto todos os textos. Esse é um primeiro passo. Eu tenho umas pessoas que são de ouro, né? Que são, sim, eles são, além de ser técnicos, além de ser parceiros, além de ser profissionais de extrema qualidade, são amigos, irmãos, que eu vou carregar para a minha vida inteira. E eles têm uma coisa que a gente fez, que é uma construção. A gente construiu a relação e a forma de trabalhar. E a gente consegue extrair, cada um extrai do outro, e não sou eu que extraio. O Gustavo, que é o técnico de som, que é o engenheiro de som, ele consegue extrair de mim o melhor, o meu melhor. E eu consigo extrair dele o melhor dele. O Danilo, que é outro também, técnico de som que a gente trabalha, ele também faz a mesma coisa. Ele extrai de mim o melhor que eu tenho e eu consigo extrair dele o melhor. O Silvestre é a mesma coisa. A Penélope, que está começando a trabalhar com a gente, também é a mesma coisa, está entrando nisso. Entendeu? O Luiz, que foi o cara que dirigiu o palco, só para você ver, o Luiz começou trabalhando comigo, ele era hold. Eu falei assim, cara, você é muito mais que hold. Você pode ser o meu coordenador, pode ser o diretor de palco, porque você tem um conhecimento, tem uma forma de trabalhar que é impressionante, você é extremamente organizado. E ele faz isso. Então, cada um da equipe técnica, a Malu cuidou dos convidados. Recepcionando os convidados, antes do show, eu contatei cada um dos nossos 190 convidados, né? Então a gente foi passo a passo, convidando, enviando o que seria o show. A gente foi fazendo um esquenta com esses convidados, né? E depois, quando eu estava com todos esses convidados em mãos, então eu fui até o Teatro Municipal para ver, para entender qual que é a configuração dele, né? E aí ver aonde ia cada convidado, né? Então a gente teve esse cuidado de entender quem eram essas pessoas, aonde seria interessante, mesmo porque tinha grupo de 5, 10 pessoas que estavam juntas. Então isso assim foi um quebra-cabeça gigantesco, né? Que deu muito trabalho, colocar as pessoas numa posição que um grupo ficasse junto, uma pessoa que seria muito legal, ela tá olhando de um determinado lugar para que ela tivesse uma vista completa do que estava acontecendo naquele show, né? Uma pessoa que é importante pra gente, que visse tudo que estava acontecendo, todo o cuidado que esse show teve antes e que estava tendo ali para chegar em todo mundo.
Primeiro que assim, para mim é muito fácil lidar com pessoas, conversar com as pessoas. Para mim é muito fácil escrever. Eu tenho muita facilidade no falar, na palavra, né? Para mim é fácil. E na verdade assim, nós fomos, né? Pensando nas listas, na lista, né? Quem a gente queria que tivesse ali assistindo. Então, tinha família, tinha bastante família da gente, nós tínhamos um grupo de amigos imensos ali. E foi uma coisa muito boa, né? Porque tinha muita gente que a gente gosta. Tinha muita gente que foi a primeira vez que foi lá. Poder proporcionar toda essa magia. E isso é importante, porque o evento, o show, o projeto, ele não é quando quando toca os três, as três campainhas. Ele começa muito antes. Então, se você começar a envolver as pessoas, convidar as pessoas, no convite para as pessoas vão entender para onde elas estão sendo convidadas. Eu envolvo as pessoas lá atrás. E cada um contribui com o que tem de melhor. E a Malu, o melhor dela é isso, é esse olhar dela, essa forma dela conduzir as pessoas, de convidar, de acessar as pessoas, de trazer as pessoas. Então a pessoa já se sentiu convidada e parte do projeto no convite dela. O Gustavo e o Danilo, na preocupação deles, porque eles não estavam preocupados lá no dia só na gravação. Eles estavam preocupados também o que é que o público vai estar escutando. Então, eles ficam lá atrás olhando e vendo o que é que as pessoas estão fazendo. A gente não tem um ouvido e um olhar só de técnico. A gente tem um ouvido e um olhar também de público. O Silvestre, na Luz, eu falo para ele, Silver, o que você gostaria, com essa música que está sendo tocada, o que você gostaria de ver? Como você conseguiria embelezar aquele quadro? Foi muito enriquecedor por esse motivo de poder pesquisar com calma, né? É um trabalho que foi todo construído com o time todo, som, luz, imagem, direção, né, do próprio Zé Alexandre, que trouxe pra gente todos os detalhes, né, que enriqueceu muito a questão de pesquisa mesmo, né, de trabalho, né, de situar a situação de ter 4 pianos, que é desafiador dentro de um palco, de você conseguir iluminar esses 4 pianos, né, é muito complicado, né? Você conseguir ângulo de luz, né? E o trabalho de pesquisa de cores para esse trabalho foi muito importante. Tanto a Penélope quanto eu pesquisamos muito a questão dos recortes de cor, que né? De chegar também nas tonalidades, não só para o olho nu, mas para as câmeras, né? Então, assim, trabalho de pesquisa e de intensidade de tudo isso foi muito enriquecedor pra gente. Como que eu consigo emocionar as pessoas com a luz? Como eu consigo emocionar as pessoas com o som? Como eu consigo emocionar as pessoas com a cenografia? E como a cenografia, a luz, o som, a imagem consegue dialogar entre eles? Isso é a coisa mais louca, mas a partir da hora que você consegue dividir com as pessoas e fazer com que as pessoas participem dessa construção, isso acontece. E o que eu estou falando não é como dica. Ah, faça assim, faça assado. A construção cultural é assim, a construção de projeto é assim, tal. Não tem essa, não tem essa. Eu lembro uma vez que eu fui convidado para dar uma palestra na FM1.
Porque eu faço um pouco daquele, um pouco desse, um pouco do outro, um pouco do outro, um pouco do outro, e o que eu sou? Por isso que eu resolvi utilizar para mim como empreendedor cultural. Porque empreendedor cultural eu posso ser um pouco de cada coisa. Porque a gente é multi. Não adianta, a gente é mesmo. Tem que ser. Porque um dia você está resolvendo uma coisa que é para um show com uma pessoa. Mas você precisa entregar a mesma qualidade que você entrega para uma pessoa no palco, você tem que entregar para 15, 20, 30 pessoas no palco. Você não pode entregar uma coisa assim, poxa, eu vou estar fazendo um show numa praça de alimentação. E aí você faz de qualquer jeito, porque o show na praça de alimentação é um show na praça de alimentação, é menos. Não, não é menos. É tão igual quanto um show se você for fazer no Carnegie Hall. É importante, porque os dois têm o mesmo princípio. O quanto você é profissional no que você faz. Se você é profissional, você vai fazer um show numa praça de alimentação tão bom, ou com o melhor recurso que você puder, do que no Carnegie Hall. Porque é a sua formação. É lá que você vai tirar a base para o que você vai fazer. Então, se tem uma coisa que dá para se falar para alguém que está começando, é faça. Só que faça o melhor que você pode fazer. Em cada uma das etapas da construção do evento, do espetáculo, do show, seja lá do que for, faça o melhor que você pode fazer. E não deixe para resolver as coisas na última hora. Então, essas são as coisas, é questão de olhar, não é questão de faça assim. É como olhar para o que você está fazendo. É como olhar para o artista que você está contribuindo para a carreira dele. É como ser contribuição para aquilo lá que está acontecendo ser realizado. Porque é o seguinte, se pensar, a gente tem o artista é cliente, o público é cliente, quem comprou o show é cliente. Então, a gente tem mais cliente do que tudo, porque todo mundo é cliente da gente. E acaba caindo, boa parte das coisas, acaba caindo, mas isso é questão da produção. Uma atitude que eu tomei, inclusive, com esse negócio de produção, porque produção normalmente todo mundo está de preto, né? Isso é uma coisa que é discutível. Mas assim, por exemplo, o hold entra no palco para um fio que soltou, uma coisa que aconteceu. Aí o hold parece um ninja, porque ele tem que entrar todo de preto, escondido, esgueirando, tal, não sei o que lá, agachado, tal, não sei o que lá. Não! A minha camiseta é verde, com a logomarca da minha empresa dourada. E o hold que entra no palco, ele entra em pé. Ele vai, porque a partir da hora que ele entrou no palco, ele está em cena. Ele é atuante, ele é ator dentro do espetáculo. Sem ele, o espetáculo não existe. O espetáculo pode continuar ruim até o final, o músico incomodado o tempo todo, mas ele entra em pé. Ele vai lá com calma, tenta resolver o melhor possível, resolve o que tem que resolver, vê a questão que o artista está passando, volta, resolve se precisar resolver lá atrás, passa para quem tiver que passar, ou ele mesmo resolve dentro do palco. Isso é uma questão que é para ser resolvido. Todo mundo que está envolto lá, ele é atuante, ele é ator do mesmo projeto. Por isso que eu coloquei a camiseta verde. E outra coisa, normalmente os técnicos da casa, os técnicos eles são de preto. Os meus estão de verde. Então a gente consegue identificar aonde está a minha equipe, aonde está trabalhando. Isso pode ser bom, pode ser ruim, mas normalmente é bom, porque eu sei identificar onde está cada
cada uma das pessoas da minha equipe, em que posto tá. Porque é isso que eu prego dentro do meu trabalho, dentro do trabalho da equipe que trabalha, é assim, a gente tem que ser o mais plural possível. Então não adianta um técnico de luz só ser técnico de luz. É lindo ser técnico de luz e não é só porque é só técnico de luz, não. É a profissão, é linda porque ele embeleza a coisa. Mas e depois? Ele pode ajudar, ele pode contribuir para o resto do espetáculo? O técnico de som terminou o coisa, ele desliga a mesa dele e ele tá tudo certo e vamos embora? Eu, quanto produtor, eu posso chegar na hora com os artistas. Não, se eu puder chegar antes para ajudar na construção, eu vou chegar antes. Então é que construção que a gente faz da carreira da gente. A gente é que escolhe. Ou a gente nasceu para ser só estrela, e isso eu estou falando da produção cultural, ou a gente nasceu só para ser estrela, ou nasceu para sujar a mão, para se envolver, e fica mais gostoso. Se chegar antes no teatro, é a coisa mais gostosa que tem para mim. Porque eu chego antes, sinto o cheiro do teatro, eu gosto do teatro. Eu gosto de passagem de som, eu gosto de ajudar na mixagem do PA, eu gosto de contribuir. E não atrapalho, porque eu não me envolvo, é só quando eu posso fazer. Mas é o seguinte, eu gosto do cheiro. Eu gosto de sentir o ar daquilo lá desmontado, como que a gente chama? Tela em branco, só que a tela em branco não é, porque você chega no teatro é tudo preto, né? Mas é o seguinte, eu gosto de ver aquilo desmontado. E aí, aquilo vai construindo, assim, ó. Chega no final, quando chega pro público, é aquilo construído. Então, cada show que eu faço, cada apresentação que eu faço, é a realização, hoje eu chamo assim, é a realização de mais um sonho. Então hoje, eu não trabalho só com produção, parece meio demagógico isso aqui que eu vou falar, mas não, eu só realizo sonhos. Meus sonhos. Cada show que eu realizo, cada show que eu coloco o artista lá, ajudo o artista a subir no palco, tranquilo, para fazer o dele, é a realização de um sonho meu. É isso. A cultura ela tem um lado artístico que é muito bacana, né? Tem um lado de você pegar e olhar o projeto, né? Você olha o edifício pronto, é lindo. Mas e aí, qual é a formação que eu tenho? Como que eu posso pegar e fazer aquele projeto lindo? Qual é a construção que tem que ter? E vai dar formação. A formação pode ser via estudo, que eu acho que é muito legal, mas a formação do dia a dia. É você ir atrás, conhecer as produções, saber o que as produções fazem, como cada produtor faz, ir atrás de cada um do que você quer e ir lá fazendo. Se envolver por dentro das questões e ir fazer. Conhecer de custos, conhecer de administração, conhecer de planilhas, conhecer escopos de projetos culturais. Que é o seguinte, se eu conseguir deixar dentro desse projeto, com esse projeto, se eu conseguir deixar a emoção, envolver as pessoas, mostrar para as pessoas que não é só o lado técnico, não é só o lado de realizador, mas o lado humano da história, entendeu? De fazer com que as pessoas que vão assistir ou que foram assistir saíram emocionadas, eu acho que isso daí é o legado que eu quero trazer. Isso sim é um legado. Agora, só a história vai dizer ou não se esse projeto realmente tem o valor ou não tem o valor. Essas coisas só a história vai dizer.